Boa tarde, queridos telespectadores. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, adentrando essa casa, né, com essa mensagem da mística andina, que é esse cheirinho de amor, como diz o nosso mestre. Se você quer saber mais sobre a mística andina, é muito fácil, basta você entrar no www.misticandina.com.br ou ligar diretamente para o 9982-3011 ou 9981 6529. Então, e as nossas reuniões é às segundas-feiras, às 21 horas, aqui na 15 de novembro, 10h26, e às quartas-feiras, às 20 horas. Né? Todas as quartas-feiras, a reunião aberta. Você está convidado a participar conosco dessas práticas meditativas. E hoje tem um dia assim, muito feliz para nós, né? O fato de estarmos aqui e trazer junto conosco a Leonie Morgana Galiano, a nossa querida Amanda Obelar, que além de outras coisas é pós-graduação em Educação Física com especialização em pessoas portadoras de diabetes. E a nossa criadora, nossa co-criadora de um programa chamado Arrastão Poético, que ela vai falar sobre não só sobre ela, sobre o trabalho dela como professora, como pós-graduada, e também sobre o mais importante, que é a poesia, o que a poesia pode fazer na vida dos outros. Seja bem-vinda. Obrigada, né? E as nossas câmeras e microfones estão à disposição. Obrigada. Então eu vim hoje para falar um pouquinho para você sobre o que é o Arrastão Poético e como a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto com o grupo da Mística Andina e também da ONG Pachamama. Então a ideia do Arrastão Poético surgiu do intuito da gente levar a poesia para as ruas, porque a gente acredita que tanto a poesia como qualquer forma de arte, ela pode ajudar a gente a se sensibilizar, a tocar o coração das pessoas, e a partir daí a gente consegue ver a vida de uma forma mais leve, mais sutil. Então o Arrastão Poético, ele acontece mensalmente, e através dele a gente divulga também os saraus, que acontece no Centro Cultural Pachamama. E o Arrastão Poético acontece, falando assim de forma mais prática, né, de como que ele acontece, é assim: a gente leva a poesia num papelzinho e vai abordando os pedestres, pedindo com licença, e a gente acaba lendo a poesia, conversando um pouquinho sobre o que aquele texto toca a pessoa, né? O que ela sentiu ao ouvir o texto, e também aproveitamos para divulgar, né, nossas propostas amorosas, tanto de poesia quanto do sarau, ou então a convivência, né, em grupo, e como que a gente pode usar essa forma de arte para nos sensibilizar. Então, assim, o arrastão, ele acontece nas ruas, né? E a última vez ele aconteceu na Praça Coronel Pedro Osório, mas também já teve outras edições, tanto no calçadão, quanto dentro de alguma galeria, dependendo das condições climáticas, que a gente sabe que aqui em Pelotas a gente pode contar com chuva, com vento, com umidade, com tudo, então a gente vai se adequando conforme essas condições e vamos saindo pela rua, caminhando, levando poesia, levando alegria, levando um pouco das nossas cores, assim, por onde a gente vai passando. Falou aí sobre amorosidade, né? Essa amorosidade, a poesia tem esse dom de abrir esse canal, de abrir esse caminho, que as pessoas estão tão endurecidas. A mística tem outros programas, como o Me Abraça, que é de graça, né? Onde existe uma camiseta. Então, quando ela faz esses mutirões, né, do Me Abraça, que é de graça, a gente vê a surpresa das pessoas ao se sentirem abraçadas, se sentirem acolhidas, a expressão que muitas vezes as pessoas fazem. Inclusive também quando a pessoa recebe uma poesia, né? Tu tem participado mais diretamente, assim, a tua impressão que tu tem a dificuldade que as pessoas têm, infelizmente, né, de receber isso. Então, o que a gente observa é que ainda tem algumas pessoas que acham que não tem tempo nem para ouvir uma poesia ou para parar ou dizem que não tem tempo. Ou dizem que não tem tempo, né? Então, a maioria das pessoas aceita bem.
Algumas já conseguem parar, realmente tu vê que elas sentem, abrem o coração e falam do que sentiram, de como é que foi essa experiência, do que a poesia tocou, e realmente assim a gente vê que falam com sensibilidade. Mas ainda tem um grupo que prefere passar reto. Mas a nossa intenção assim é, quando a gente sai para fazer esse trabalho, é de não colocar uma expectativa de ter esse retorno, porque a nossa ideia é de que a gente dê a possibilidade para que as pessoas se toquem, mas a gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas assim, a intenção é de que elas percebam, de que elas tenham um momento especial no dia e de que se sintam importantes, né? Porque a gente acredita que isso é um fato, todos nós somos importantes, cada um de nós é uma faísca luminosa, tem esse potencial divino de se iluminar, e eu estando em ti, tu estando em mim, juntos a gente forma uma teia muito grande de amor, de energia e de luz, e a gente acredita que possa, sim, com pequenas ações, de tocando as pessoas, de olhar nos olhos, de dar um abraço, que a gente pode ir ajudando que todo mundo vá se polindo e que a gente possa, sim, irradiar mais luz, mais amor e carinho para todo mundo. A dificuldade, infelizmente, hoje nesse mundo corrido, no mundo de essa palavra correria, né? As pessoas falam, estou na correria. Muitas vezes elas não querem se envolver ou têm até medo de se envolver, medo de ouvir uma poesia, de receber um abraço, de ser convidado para participar do mutirão. Nós temos uma prática agora no inverno de fazer um sopão e levar para as pessoas que estão menos privilegiadas, pessoas que são muitas vezes abandonadas, e as pessoas não querem se envolver, as pessoas têm medo de se comprometer. E, como eu já falei outras vezes, dentro daquela patologia da normalidade, né, a famosa normose, as pessoas estão tudo bem no seu canteirinho, e uma poesia é uma coisa que faz com que as pessoas sintam aquele outro lado da vida, né, aquele outro lado do ser. E isso é uma bênção, né, todas as pessoas puderem sentir. É claro que a gente não está aqui para fazer com que ninguém seja poeta e com que ninguém... Claro. Mas que as pessoas sintam, né? E com isso a gente conta com as jovens, né, que tão maravilhosas, né? E a Leonie, a nossa querida Amanda, ela é hoje assim, uma pessoa que acredita naquilo que ela está fazendo, e com isso tem tido resultado. A gente tem tido assim, grandes pessoas que vêm nos procurar e agradecer. Isso é muito importante, né? Sim. A gente acredita também que a arte, não só a poesia, como a pintura, a música, qualquer coisa que faça com que a nossa mente pare um pouco, que a gente consiga sentir, né, ver com os olhos do coração, que elas nos ajudam a quebrar essas correntes, esses padrões que tentam nos colocar em caixinhas, que todo mundo tem que ser igual, que nós temos que ser robozinhos e seguir sempre uma lógica, um padrão assim mais racional. A gente acredita que isso vai deixando os nossos sentimentos congelados, e que a gente pode sim descongelando isso e quebrando esses padrões e dizer que basta, que a gente não quer se encaixar. Nós estamos aqui para cada um para ser o que é, com seus erros, com seus acertos, com as suas qualidades e defeitos, porque a gente sabe que nós temos tanto luz quanto sombra, mas que a gente se trabalhar essa sombra de uma forma amorosa, a gente consegue ver a vida de uma forma mais sutil, mais leve e viver plenamente, né? A gente está aqui também para desfrutar. A vida é uma escola cheia de aprendizados, mas não precisa ser pesada. Pode ser aprendizados mais leves, mais sutis, e através da arte a gente acredita que possa ir levando esses momentos, né? Um pouquinho a cada dia, mas quem sabe as pessoas vão conseguindo realmente abrir assim o coração, enxergar através dele e ver que ali é o caminho que a gente veio buscar aqui, porque eu não consigo acreditar que a gente esteja aqui, que a gente tem esse potencial assim de vida, de ser feliz, para estar assim somente se encaixando e andando todo mundo enfileiradinho assim por um caminho, sem sentir o que tu é realmente, assim, qual é a intenção da tua alma, o que tu tá fazendo aqui e o que ela tá te pedindo para fazer. Então acho que por isso o sentir é o sentido que a gente precisa exercitar mais, né? O tato, paladar, olfato, tudo a gente já tá ali mais desenvolvido, mas assim, o sentir, o enxergar com o coração, o olhar nos olhos, o abraçar, o tocar, isso a gente vai acabando adormecendo. A sociedade quer nos impor isso de que a gente tem que ser seres racionais, mas se a gente nasceu com esse potencial divino de amar,
Então a gente tem que amar, tem que abraçar o irmão, tem que se enxergar realmente no outro e sentir que a gente está aí para isso, para trabalhar as sombras duramente, mas também com leveza, com sutileza e com muito amor no coração. E sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Isso é o mais importante. Nós hoje, dentro do nosso cotidiano, muitas vezes a gente tem medo de dizer que é feliz, né? Por que o outro vai pensar de mim? Onde um noticiário de uma TV comenta tantas tragédias, tantas desgraças, tantas mortes, tantos roubos. E aí como é que eu vou dizer que eu sou feliz, né? Sendo que as pessoas estão tão infelizes? Mas a realidade, muitas vezes as pessoas, eu tô legal, mas não diz que é feliz, que alguém vai pensar, esse cara tá bêbado, sei lá, fumou alguma coisa para dizer que tá feliz. Que alguém vai ter inveja da sua felicidade. Vou ter inveja, né? E o que os outros vão pensar de mim? Então, você tem um coração, né, que Deus lhe deu para que você abra esse coração e você sinta não só o doce paleguejar de uma criança, o som de uma música, uma flor se abrindo, tantas coisas lindas tem no nosso cotidiano. Até o sorriso de uma pessoa que passa por você é uma oportunidade. Agora você está na sua casa, né, vendo a sua TV, você tem alguém do seu lado, sorria, né, dê um abraço, se solte um pouco. Então a gente fica muito feliz assim, de ter uma pessoa como a Amanda junto conosco e tantos outros, eu diria tantos mestres, né, que tem a nossa mística andina, e com isso faz com que a gente seja feliz, que a gente busque no outro esse amor grupal, esse amor incondicional, e sem ter medo de ser feliz. Então eu gostaria assim, que tu falasse mais um pouco sobre esse trabalho que tu está fazendo, e também que deixasse uma poesia para nós também, sim, né? Para que a gente possa desfrutar, né, dessa. Eu vi tu falando de Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, sim, é uma figura assim. Eu trouxe aqui. Ele tem umas coisas que mexe um pouco com a gente no cotidiano. Eu estava lendo sobre esse dia que ele tem um quarto que é o quarto do não ganhar nada, né? Então, quando ele tinha 50 anos, ele resolveu se dedicar àquela peça, e naquela peça ele começou a fazer bloquinhos, caderninhos, e ali escrevendo essas poesias sem ganhar nada. Então, o quarto de não ganhar nada. Então, é muito interessante isso. O Manuel de Barros, ele é conhecido como o poeta das insignificâncias, né? Sim. Porque diz que ele sempre escreveu sobre fatos que às vezes passam despercebidos. Então, geralmente os poetas escrevem sobre grandes amores, muitos sentimentos. Ele escreve sobre formiguinhas, que também ali tem os sentimentos, só que às vezes passa despercebido. Então eu tem um trechinho de uma poesia dele que não foi combinado, sim, mas que eu trouxe, não é por acaso, não, nada também. Tudo é na arte do improviso, que é uma poesia que fala justamente dessas insignificâncias. Então ela começa assim: prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância em ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Então, nessa poesia ele fala disso também, né? Eu acho muito boa essa frase dele de eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Porque os passarinhos estão aí e às vezes a gente não está percebendo eles. Então, tu ter esse dom de conseguir enxergar realmente uma tartaruga ao invés da velocidade dos mísseis, e de tu ver assim o que já está pronto, que a natureza já está aí nos oferecendo, e não ficar voltado somente para aquela vida que eu estava comentando antes. Então ele fala muito disso, assim, a poesia dele, ela é muito gostosa de ler. Assim, eu convido aos telespectadores que ainda não conhecem Manuel de Barros para dar uma pesquisada, porque vale muito a pena. Ele é um poeta que nunca falta no Arrastão Poético. A gente sempre faz questão de levar as poesias dele, porque elas são muito boas, assim, da gente fazer um link para falar sobre a natureza, para falar sobre as percepções em relação ao mundo, né, de como tu enxerga o mundo. Então ele é um poeta assim que não tem como passar em branco, assim, nenhum arrastão ele fica de fora. E eu trouxe também uma poesia minha, que é a primeira vez que eu vou ler. Que bênção! Então eu vou ler lá para vocês. Então o Padma, que me conhece um pouco, ele sabe que eu sou um pouco tímida assim para estar me expondo, mas eu acho que ela é uma poesia que
que vai bem assim no sentido do que a gente vem conversando. Então o título dela é Contraste do Invisível. Dissestes que não acredita em milagres, mas se deslumbra com o céu estrelado? Vejo milagres mirabolantes no desenrolar do dia, quando abro a janela e percebo o desabrochar da primavera em cores, e vejo o banho dos pássaros em areias brancas, a luz do dia nas asas da borboleta, o encontro do bico na alma dos beija-flores. Quando me alegro ao me ver no outro, sinto o calor do sol em minha pele e o frescor da grama em meus pés. E o milagre de sorrir simplesmente ao falar teu nome. Sorrisos são milagres. É contraditório não acreditar em milagres e mesmo assim amar sem expectativa de retorno, degustar o mel da vida e agradecer as abelhas sagradas, ver a água contornando as pedras e a suavidade contida no salto dos peixes, no movimento incansável das ondas, no crescimento fluido das árvores, no andar envolvente da centopeia e no choro sincero do crocodilo. O milagre está em perceber o amor em teus braços e o encantamento perfumando teu coração. Mas sentimentos são invisíveis a olhos nus. Ah, meu caro, não acreditas em milagres e também não enxergas que te amo? Use o microscópio da sensibilidade em teus óculos embaçados. Milagre maior não há do que a abundante vida existente em ti, no infinito espaço de um abraço e na galáxia que reside em teus olhos. Então... Que lindo, hein? Puxa. Então esse poema ele fala um pouquinho disso, assim, das coisas que a gente não enxerga, que estão aí, assim, diante dos nossos olhos, mas que a sociedade tenta nos impor esse óculos embaçado que nos diz justamente isso, que a gente não pode ser tão feliz, de que a gente não pode enxergar a vida como ela realmente é, bonita, leve, sensível, fluida. Então a minha mensagem é essa, assim, de que a gente consiga ver a vida dessa forma, de uma forma mais poética, e de que a gente tire esses óculos, porque a gente está aqui realmente para quebrar padrões, para se revolucionar e para trabalhar em prol da luz. Então é isso. Bem, então mais uma vez somos agradecidos à TV Comunitária por que nos ceda esse espaço, a direção, o nosso querido amigo Wagner, e também a presença, né, da Amanda aqui, e falando mais uma vez, e convidando para participar das nossas meditações abertas da ONG Pachamama, da Mística Andina, às segundas-feiras às 21 horas e quintas-feiras, às quintas-feiras às 20 horas, na 15 de novembro, 10h26. E agora no domingo teremos o piquenique cultural na Praça da Rodoviária, onde vamos lançar a Gratifeira. Não é uma feira de troca, e sim uma feira de doações. Você está convidado juntamente a participar de todo aquele movimento do piquenique cultural. E eu pediria para a nossa amada Amanda que ela nos recite, então, para finalizar, ficando com vocês, né, o nosso abraço, nosso carinho, e pedindo que Deus ilumine a todos vocês, e principalmente a nossa querida maestra Suzy Sandoval, né, que está hospitalizada, mas que breve estará junto conosco. E eu pediria que tu recite, então, a poesia, deixar aos nossos telespectadores a poesia do nosso maestro Lúcido Flores. Isso, então vou deixar para vocês algumas palavras para que vocês reflitam, né, e sintam as palavras do nosso maestro, o que ele tem a nos dizer. Então ele diz assim: sou um ativista sagrado, pleno de bom humor, compaixão, perdão e leveza, e por nada vou me entregar ao vício de entristecer a vida. Amada vida, honro a partir de agora, com ânimo luminoso, este presente de vida. Graças, graças. Graças. Om Gurudeva.